Durante o início desta semana, uma figura pra lá de curiosa chamou a atenção de cidadãos da cidade de Alvorada, no Rio Grande do Sul, para tentar desvendar o significado da criatura reproduzida no muro de uma casa. Inserida em destaque em uma redoma com material transparente, a escultura possibilita que transeuntes visualizem um corpo humano, com um dos braços levantados, enquanto o outro reposa ao lado do corpo. No entanto, possui asas, juntamente de uma cabeça semelhante à de um bode, contendo chifres longos. Com a reunião de características, a tal escultura vista em Alvorada é um Baphomet. Contudo, qual a origem e o significado desta figura? Antes de compreender a sua origem, há de se entender que pesquisadores confrontam as origens da figura com registros da Índia, Grécia e Egito. Contudo, ela sempre esteve relacionada a deuses pagãos em diversas mitologias. Ao longo da história do ocultismo ocidental, o nome do misterioso Baphomet é invocado em todas as épocas e em diferentes momentos da história. Embora existam menções a esta figura na Idade Média no século XI, ela tornou-se popular a partir do século XX. É um símbolo associado ao ocultismo, magia ritual, feitiçaria, satanismo, esoterismo e até a maçonaria. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo que no caminho eu te explico. Baphomet é um dos símbolos mais controversos e deturpados em significado na história do simbolismo da humanidade desde que foi associado de forma duvidosa aos crimes dos Cavaleiros Templários. Tanto que essa condenação e esse símbolo foi a mola propulsora de diversas teorias da conspiração, além de inspirar escritores de ficção. A origem do Baphomet é misteriosa e seu real significado se perdeu há muito tempo, sendo nos dias de hoje utilizado sem uma interpretação correta, cercada de mitos e lendas. Fundada por Hugues de Payens por volta de 1118, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão foi uma das mais poderosas organizações da Idade Média. Inicialmente, seu objetivo era guardar os caminhos que levavam os peregrinos a Jerusalém. No entanto, uma lenda antiga nos conta que após escavações nos subterrâneos do Templo de Salomão, os templários teriam descoberto um tesouro, ou um segredo, que lhes concedeu imenso poder militar e financeiro. Após alguns séculos de prosperidade, a ordem passou a ser duramente atacada pelo rei francês Felipe IV o Belo, a partir de 1303, que se incomodou com a forma impune com que os templários desobedeciam o rei da França e o Papa, amparados em seu alto poder econômico e militar. O ódio de Felipe só cresceu após ter que perder abrigo à ordem quando perdeu a batalha. Além da humilhação, o rei também devia uma grande soma de dinheiro aos templários. Na madrugada de 13 de outubro de 1307, Filipe, cobiçando a fortuna da ordem, ordenou que todos os templários fossem presos e seus bens confiscados sob acusações de heresia e profanação. Os ataques duraram até 1312, quando o Papa Clemente V extinguiu oficialmente os templários. Em 1314, após cair nas garras da Santa Inquisição, seus últimos líderes Jacques de Molay e Geoffroy de Charnay foram condenados à fogueira. Porém, o tal tesouro, ou segredo templário, nunca foi encontrado e pouco se sabe do que realmente ele era composto. Porém, é fato que essa descoberta lhes concedeu alguns benefícios políticos e financeiros. Sexta-feira, 13 de outubro de 1307,
Os senescais da França, agindo sob a ordem do rei francês Filipe o Justo, partiram para os templos e as hospedarias dos cavaleiros templários, prendendo cerca de 15.000 pessoas. De acordo com os registros da Santa Inquisição, os templários foram acusados de homossexualismo, infanticídio, coprofagia, o ato de comer as próprias fezes, profanação da cruz e outros símbolos cristãos e de cultos ao demônio. Além disso, eram acusados de adorar uma cabeça barbada, que supostamente teria poderes de enriquecer seus donos e de fazer plantas e árvores brotarem magicamente da terra. Este movimento fazia parte da tentativa dos reis do Velho Mundo de erradicar as influências esotéricas que cresciam no consciente europeu, e a Ordem dos Cavaleiros Templários era a mais proeminente naqueles dias, entretanto, não a única. Os poucos membros dessa ordem que se salvaram desse movimento fugiram para a Escócia, refugiando-se sob a proteção do rei rebelde Robert de Bruce. Os templários foram acusados pela Santa Inquisição de diversas heresias que jamais foram provadas. Outra possibilidade é que a alta cúpula da ordem teve contato com antigos ensinamentos místicos do Oriente. Existe uma possibilidade de herança das antigas escolas de mistérios da Europa, que usavam figuras monstruosas fora dos templos e perto de bosques sagrados, com o intuito de assustar qualquer um que fosse supersticioso ao ponto de não olhar através da imagem e encarar seu real simbolismo. Os que eram capazes de tal interpretação eram aceitos e podiam ter acesso aos mistérios internos que eram ensinados nessas escolas. As errôneas ligações ao ídolo barbudo, que seria cultuado pela ordem, pode ser fruto de uma lenda que envolve necrofilia, onde um cavaleiro templário teria praticado sexo com o cadáver de uma jovem princesa. Após o término do ato, o cadáver teria lhe dito para retornar em 9 meses e ver o resultado do crime. Findados os 9 meses, o cavaleiro retornou ao túmulo da princesa e encontrou a tal cabeça barbada, a qual tomou para si. Mais tarde, teria percebido que esta cabeça seria dotada de poderes mágicos, e o mais notável deles seria a capacidade de prever o futuro sem erros. Essa lenda pode ser interpretada como parte de cerimônias antigas dos mistérios de Ísis e Osíris no Egito e mistérios eleusianos na Grécia. Muitos estudiosos das ciências arcanas dizem que não, baseados no fato de que na acusação contra os templários existe menção a uma cabeça ou um ídolo com 3 faces e em nenhum momento é mencionada a palavra Baphomet. O mais intrigante é que tal ídolo é descrito de maneiras diferentes nas confissões após as torturas, o que nos leva a supor que nem sempre utilizavam a mesma forma de representá-lo. Os templários tinham sua base em Jerusalém, na gênese da ordem. Sendo assim, outra hipótese seria que Baphomet fosse uma corruptela de Aphramat, que significaria cabeça do conhecimento. Se lembrarmos da acusação empretada aos templários de adorar uma cabeça barbada, podemos perfeitamente considerar essa hipótese. A barba carrega um simbolismo que remete ao conhecimento. É muito provável que o Baphomet templário representasse uma espécie de deus pagão e que os cavaleiros da ordem praticassem o misterioso e secreto ritual do caçador. Mas então, de onde veio esta associação? A forma correta de indagar é: de quem veio esta associação? Uma outra corrente alquímica associa o Baphomet templário a uma representação alquímica da união do enxofre e do mercúrio filosofal, considerados como elementos masculino e feminino na sequência da grande obra, o que faria todo sentido para a associação do Baphomet templário a uma imagem de Hermes Trismegisto. Afinal, grande parte da filosofia alquímica vem dos textos herméticos aglutinados hoje em dia no Caibalion. Esta corrente corrobora com a lenda de que os templários praticavam alquimia e que teriam encontrado a pedra filosofal através de conhecimentos adquiridos com sufis persas que tiveram contato com os documentos egípcios da famosa biblioteca de Alexandria. Existe ainda a suspeita de que os templários tivessem abraçado a crença a Maomé, sendo Baphomet uma corruptela de Mahomet.
Mas devemos tomar um certo cuidado quanto a este pressuposto sobre a secreta conversão templária, visto que os cristãos orientais usam a palavra Mahomet como sinônimo de ídolo, e é sabido que as religiões islâmicas não possuem o costume de reverenciar ídolo de nenhuma espécie. É importante salientar que se os templários eram iniciados nos ensinamentos das escolas dos antigos mistérios, eles acreditavam em uma religião única, a verdadeira, que é transformada de acordo com o costume de cada povo. Por isso, não importava ser cristão ou muçulmano, pois a essência esotérica do ensinamento é sempre a mesma. É sabido que um dos meios utilizados para difundir antigos ensinamentos foram as sociedades secretas, descritas por papos como a continuação direta dos mistérios. Inclusive, este Baphomet seria um dos grandes legados dos templários para a maçonaria, ou seja, o significado do bode da maçonaria estaria ligado ao significado do Baphomet templário. A busca da imagem do ídolo templário se tornou o alvo preferencial dos estudiosos que se dedicam ao ocultismo. A ligação entre a figura do Baphomet e a maçonaria ainda é alvo de muita especulação. Tudo começou com um caso conhecido como fraude de Taxil, quando o escritor e jornalista francês Léo Taxil criou uma fake news sobre a maçonaria após ter sido expulso da ordem na década de 1890. Ele escreveu um livro chamado Os Mistérios da Maçonaria Revelados por Léo Taxil, que tinha na capa a imagem do Baphomet e afirmava haver um culto satânico dentro das lojas maçônicas que o autor chamou de paladismo. Anos depois, Taxil confessou que tudo não passava de ficção para difamar a ordem, mas o estrago já tinha sido feito. Movimentos anti-maçonaria, principalmente surgidos entre os seguidores das religiões judaicos cristãs, passaram a propagar múltiplas formas de discriminação contra a ordem, que iam de difamações a perseguições violentas, ligando os membros da organização a todo tipo de prática negativa, do ponto de vista deles, claro, incluindo a adoração a divindades diversas e ao satanismo. Hoje, as lojas maçônicas negam adorar Baphomet ou sequer usá-lo como símbolo em seus rituais. Elas também afirmam não ter relação com o uso de pentagramas, da figura do bode ou algo semelhante. Enfim, a famosa representação que consta no livro Dogma e Ritual da Alta Magia, de Eliphas Levi, é permeada por significados esotéricos e representa boas qualidades ou aspirações para o homem, algo muito diverso da suposta magia negra praticada pelos templários.